Foi horrível. Eu cheguei no hospital e encontrei o pronto-socorro totalmente diferente da última vez que eu fui. A sala de espera estava vazia e o guichê onde os atendentes registravam as fichas estava meio que protegido, com biombos e escudos de acrílico. A moça que me atendeu estava com a máscara. Eu perguntei se precisava usar, mas ela disse que não. Preenchi a ficha e ela me saiu desse local, dessa seção onde ficam os atendentes, e me conduziu pela mesma porta que eu entrei na sala, a uma outra porta lateral, onde eram conduzidos os atendimentos normais. Eu perguntei para ela se era por causa do coronavírus. Ela disse que sim, que uma parte desse pronto-socorro estava isolado e que essa parte para onde ia me levar era só para aqueles que não estavam doentes, que não tinham problema de coronavírus. E era um espaço bem pequeno, era apenas uma sala de espera, dois consultórios somente. Havia, na hora que eu fui, apenas um médico e uma enfermeira. Não havia também fila, não havia ninguém na sala de espera. Eu fui atendido logo em seguida. O médico pegou, me examinou. O médico totalmente vestido, como se estivesse numa área contaminada, da cabeça aos pés. Me receitou e eu fui embora. Eu fui embora numa pressa. Era estranho, porque foi tudo muito rápido. Mas parecia que era uma eternidade. Eu estava muito ansioso. Era muito estranho essa situação. Foi a primeira vez que eu tive uma sensação de estar muito próximo de uma realidade que espero que passe logo, mas vai se tornar cada vez mais presente, a realidade do Covid-19. Olá a todos, eu sou o André Arruda e este é um episódio especial da série Game Over, uma edição, um episódio de cunho bastante extraordinário, dado a relevância e a gravidade do momento em que estamos enfrentando, o primeiro grande desafio do nosso século em termos globais, que afeta direto ou indiretamente quase toda a humanidade. Vamos falar sobre a Covid-19, a pandemia provocada pelo coronavírus, que já tem casos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Neste episódio vamos falar sobre as causas, a transmissão, sintomas, complicações e tratamento da Covid-19, como está essa pandemia no mundo, falando sobre os primeiros casos na China, a propagação para a Europa, a chegada à América do Sul e Estados Unidos. Vamos falar também sobre como essa pandemia está atingindo o Brasil, desde os primeiros casos em São Paulo até questões muito importantes como o risco social e os locais onde a situação é mais séria. Também falaremos sobre a ação governamental em relação à saúde, economia. Vamos falar sobre prevenção, sobre higiene, o isolamento social. Vamos prestar uma homenagem a uma das vítimas da Covid-19 e vamos falar sobre perspectivas do coronavírus. Este episódio está sendo gravado na data de hoje, 11 de abril de 2020, porém, os fatos que estamos relatando podem sofrer alterações num curto prazo de tempo, tá? Então, mantenham-se o máximo informados possíveis e também atentos às recomendações das autoridades de saúde. Então, estamos começando agora mais um episódio
de Game Over. O que é o Covid-19? O Covid-19 é uma doença, infecciosa que é causada por um vírus. Esse vírus tem a denominação de SARS-CoV-2, que traduzindo para o português é o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Isso porque já teve anteriormente também originário da China, um surto chamado SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, provocada também por um coronavírus. Porém, vírus são tipos, são seres vivos, digamos assim, incompletos, que sobrevivem geralmente dentro de hospedeiros, se reproduzem dentro de hospedeiros de uma forma parasitária, ou seja, usando do parasitismo. E esses tipos de seres, eles costumam ter uma mutação muito frequente. Então, o SARS, o Covid desta pandemia é diferente do Covid, do coronavírus, que provocou um surto na região da China há alguns anos atrás. E a forma de transmissão desse vírus para as pessoas se dá por meio de gotículas, produzidas pelas vias respiratórias das pessoas infectadas. Então é o espirro, uma tosse, E essas gotículas, elas se inaladas ou atingindo a boca, o nariz ou os olhos das pessoas, elas acabam provocando a infecção, As pessoas acabam se infectando com esse novo vírus, Isso não se estende apenas a questão a gotícula, Ela pode estar presente não apenas no espirro ou na tosse, mas também em objetos, utilizados pela pessoa infectada, Então, por conta disso, esse vírus acaba tendo uma taxa de contágio muito elevada, E esse vírus provoca o seguinte, 4 em cada 5 casos não tem sintomas ou os sintomas são leves. A maioria dos casos que geram sintomas são febre, tosse e dificuldade de respirar, No entanto, dessas pessoas que têm sequelas, 1/5 das pessoas que se infectam, 15 delas acabam precisando de oxigênio, E 5% acabam gerando um caso ainda mais grave, necessitando de ventilação assistida em ambiente hospitalar, ou seja, vai precisar fazer uso de respiradores, Se a situação não melhora para essas pessoas, em casos graves, pode virar uma pneumonia com insuficiência respiratória e até mesmo a morte, Então o que se busca, dentre o Covid para se tratar, geralmente é um tratamento sintomático, Então, o tratamento sintomático geralmente é um tratamento para os casos mais leves, igual a uma gripe, então descanso e repouso, manter o corpo aquecido, beber bastante água, e usar um umidificador de ar ou tomar um banho quente para aliviar a tosse e a dor da garganta até essa situação passar. Agora, se essa situação se agravar, por exemplo, para uma falta de ar, aí tem que procurar atendimento médico, porque aí o atendimento médico
vai fazer um tratamento, geralmente baseado nos sintomas, né, para que a pessoa se restabeleça, recupere e volte à situação de normalidade, né? Quanto às sequelas, né, ainda também não se sabe a respeito das sequelas, né? Há casos em que, como a situação mais severa do Covid gera um dano ao pulmão, ainda não se tem aqui uma certeza de que as pessoas que tiveram a forma mais grave da doença vão ter uma diminuição, por exemplo, da sua capacidade de respirar, ou isso vai se normalizando com o tempo. Então é uma questão que ainda não se sabe ao certo, até porque é uma doença bastante recente. A Covid-19 no mundo. Para se ter ideia da gravidade do Covid-19, os primeiros casos da pandemia ocorreram na cidade de Wuhan, né, na China, né, os primeiros casos registrados. Segundo os registros, o primeiro efetivamente registrado data de 1º de dezembro de 2019, mas só foi reportado no dia 31 de dezembro, quase um mês depois. Começou como um surto na China, gerou um crescimento muito alto, muito elevado, né? Acabou se espalhando, chegando à Europa, à Ásia, Oceania e às Américas, né? A América do Sul, Central, do Norte, Estados Unidos, África, Oriente Médio. São apenas 5 meses do primeiro caso reportado até a data de hoje. No dia 22 de janeiro, a pandemia, o que era então um surto de coronavírus, de Covid-19, foi considerado pela OMS uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, para depois, em 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considerar a Covid-19 uma pandemia. Pandemia é uma epidemia de proporções mundiais. E, de fato, com os dados de hoje, a proporção é global e até mesmo é temerário dizer, mas em algumas regiões já está fora de controle. São mais de 200 países e territórios que têm casos registrados de coronavírus. Depois da China, a Covid-19 chegou à Europa. Nos meses de fevereiro, começou a escalada da epidemia. Quando chegou à Itália, em 31 de janeiro, quando chegou à Itália, os casos começaram a se espalhar rapidamente, chegando a níveis críticos. A Itália hoje registra 147.557 casos, com 18.849 óbitos. A maioria desses óbitos ocorreram na região norte da Itália, a região da Lombardia. Pouco tempo depois, no dia 31 de janeiro, surgiram os primeiros casos na Espanha, que é o segundo foco mais crítico da pandemia na Europa. Sobretudo de casos oriundos de outros países da Europa, como a Alemanha, a França, a própria Itália. E houve um espalhamento muito severo da pandemia na Europa. Na Espanha, temos 157.113 casos até a presente data de hoje, 11 de abril, com 15.981 óbitos. São, na Europa, 775.200 casos, com 65.435 óbitos. Que a Europa foi o segundo epicentro, o primeiro foi a China.
A Covid chegou aos Estados Unidos em 21 de janeiro de 2020, um pouco antes da Europa. Foi quase que simultâneo, né? Final de janeiro chegou à Europa e também aos Estados Unidos. Somente em 24 de fevereiro, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmaram casos nos Estados Unidos. A doença também se espalhou e o principal foco da doença nos Estados Unidos é a região de Nova York, a cidade de Nova York, onde a quantidade de pessoas que adoecem e morrem naquela cidade é igual à quantidade de pessoas que adoecem e morrem em diversos países, por assim dizer. Segundo a Universidade Johns Hopkins, são 506.188 casos confirmados nos Estados Unidos, com 19.882 óbitos. Na América do Sul, o primeiro caso confirmado foi no Brasil, no dia 25 de fevereiro de 2020. Diversos países, para ser mais preciso, praticamente todos os países do continente americano têm casos de Covid-19. Talvez existem situações um pouco mais críticas, como no Chile, que tem 6.501 casos e 1.571 mortes, um índice alto de letalidade, 65 mortes, E o Equador, que tem 7.161 casos e 296 mortes. A situação mais emblemática na América do Sul é justamente a do Equador, na região de Guayaquil, onde a quantidade de mortos é grande a ponto de não ter como enterrar e até mesmo providenciar caixões de papelão para enterrar os seus mortos. No mundo inteiro, temos 1.684.833 casos de Covid-19 e crescendo. Casos ativos, pessoas que ainda estão doentes, somam mais de 1.200.000. 375.000 já se recuperaram, já estão curados. E 102.000 morreram da Covid-19. Tem algumas datas importantes de serem lembradas em relação a isso. Tá? Na quinta para sexta-feira, o número de casos no mundo chegava à cifra de 1,5 milhão. E cerca de uma semana antes chegava à cifra de 1 milhão. Na sexta-feira, a quantidade de casos ativos, ou seja, pessoas que ainda estão doentes e vivas, chegava à cifra de 1 milhão. E esse tipo de números, apesar de assustarem, eles mostram a necessidade de nos protegermos contra essa doença. A Covid-19 no Brasil. Os primeiros casos da Covid foram importados. Tá? O primeiro caso foi registrado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020, de um senhor de 61 anos que retornou da Itália e testou positivo. Hoje são 20.727 casos de Covid-19. A grande maioria desses casos no estado de São Paulo e 1.124 mortes foram confirmadas. Há cerca de uma semana atrás era menos da metade a quantidade de mortos. Então o ritmo do crescimento da pandemia no país é preocupante. Com exceção do Tocantins,
todos os estados e o Distrito Federal registraram pelo menos um óbito de Covid-19. A situação mais crítica, como nós possamos ver nos dados do Ministério da Saúde, são os estados de São Paulo, com 8.419 casos, Rio de Janeiro, com 2.607, Ceará, com 1.582, Amazonas, com 1.050 e Pernambuco, com 816. Entre áreas mais concentradas, destaca-se o Distrito Federal, com 579 casos, e o Amapá, com 193, que são locais onde há uma quantidade menor de população, então o índice de casos por 100 mil pessoas acaba sendo maior, né? A região sudeste, por ter dois dos estados onde mais tem a incidência de casos, é onde se concentra a maior parte dos casos no país. São 61%, então 3/5 dos casos de Covid-19 estão na região sudeste. Entre as ações de saúde, elas estão sendo pontuais, mais por região, estados. Por exemplo, o estado de São Paulo decretou quarentena desde o final de março, junto com a capital, São Paulo. Rio de Janeiro também, a nível estadual e a nível municipal. Outras cidades do país também estão adotando posições parecidas, com o fechamento de comércio, reduzindo a circulação, serviços essenciais somente abertos. Ainda não chegamos a uma situação ainda mais grave, que é o que a gente chama de lockdown, né? Lockdown já é reclusão, já é limitação no direito de ir e vir, justamente para evitar o contágio. O governo de São Paulo, por exemplo, estabeleceu uma meta de 70% de isolamento social. Porém, essa meta não vem sendo atingida e essa semana até diminuiu. Talvez por conta do feriado, mas é preocupante porque é previsto que o pico de contágios em São Paulo seja no final do mês, daqui a 15, 20 dias. Ou seja, a maioria das pessoas que estariam no hospital nesse período crítico, considerado crítico, previsto, esteja se infectando hoje ou nos próximos dias. Porque o Covid ele leva em torno de 15 dias para as pessoas manifestarem seus primeiros sintomas. Diante dessa paralisação da atividade, o distanciamento social pedido, né, pelas autoridades, isso gera um impacto muito severo na economia, sobretudo as pessoas que estão autônomas, que são pequenos empreendedores, que dependem da circulação de pessoas para ganhar o seu ganha-pão. E por conta disso, tem um auxílio emergencial, R$600 para as famílias, né? Alguns estados estão oferecendo cesta básica, um valor para merenda, aumentando os abrigos, os albergues para a população de rua, fazendo limpeza e testando. Aliás, um dos maiores gargalos, não só apenas no Brasil, como no mundo, é a testagem. Há uma grande quantidade de subnotificações, porque é tanta gente que acaba se infectando, ficando doente, que acaba forçando, por assim dizer, os serviços de testagem para o diagnóstico. Como se prevenir? A primeira medida a se adotar é cortar o ciclo do contágio.
E são duas formas de se trabalhar isso. Uma, que é a mais importante de todas, é o isolamento social. A Covid-19 tem uma altíssima taxa de contágio. Só não é maior, por exemplo, do que o sarampo. Tá? Então, em torno de 8 a 11 pessoas em condições ideais. Uma pessoa doente pode infectar entre 8 e 11 pessoas, em média, podendo até mais, dependendo do fluxo de estar em aglomerações, por exemplo. Então, evitar aglomerações, evitar sair na rua, sair de casa sem necessidade, né? Se possível, trabalhar em casa, mas nem sempre isso é possível. E se for à rua, sempre procurar se higienizar, ir à mão com álcool gel para poder desinfetar a mão para evitar colocar a mão ao rosto, aos olhos, para evitar o contágio. Também lavar sempre as mãos ao manusear objetos, abrir maçaneta de porta, abrir maçaneta de porta de carro, né? Sempre lavar as mãos assim que chegar em casa, né? Se for inevitável sair de casa, assim que chegar em casa, deixe o calçado do lado de fora, de preferência tomar um banho, deixar a roupa que usou na rua separada para ser lavada, né? E lavar as mãos, os braços, né? Lavar bem, né? Ao manusear, por exemplo, embalagens, né? Tudo isso, porque o plástico e o metal são ambientes em que o vírus pode ficar vivo por até 3 dias. Então tem que tomar muito cuidado enquanto a isso, né? Então o trabalho de higiene é muito importante, mas o isolamento social é talvez a principal ação que as pessoas devem fazer em relação ao Covid-19. Tá? Porque se menos pessoas estiverem sujeitas a serem infectadas ou a infectar, se estiverem infectadas, estando em casa, menos pessoas serão contagiadas pelo Covid e menos pessoas graves serão acometidas pela doença ao mesmo tempo. Não significa que seja inevitável o contágio, mas significa que essa pandemia vai perdurar por um tempo um pouco mais prolongado, mas sem gerar um colapso nos serviços de saúde. Na Itália aconteceu do colapso chegar a um nível tão alto que as pessoas mais velhas em situação crítica de Covid foram deixadas à própria sorte em algumas regiões da Itália. Para evitar que isso aconteça, uma superlotação de hospitais, até mesmo um impedimento do acesso à saúde pelo grande fluxo de pessoas que ficarem doentes, é sempre importante ressaltar o fato de ficar em casa para evitar ser contagiado. O quadro Persona é destinado a personificar a história que estamos contando, o assunto que estamos abordando. No entanto, falar de apenas uma persona, de um personagem desta situação de pandemia, não é adequadamente justo. Isso porque existe uma linha de frente de profissionais de saúde que estão trabalhando com afinco e se arriscando para combater essa pandemia.
uma grande quantidade de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem foram infectados pelo vírus em todo o mundo e também muitos deles também faleceram. Por essa razão, o quadro Persona presta uma singela homenagem a todos os profissionais de saúde no Brasil e no mundo que estão lutando sem parar, sem folga, para evitar que essa pandemia adquira ares ainda mais dramáticos. O que se espera daqui para frente em relação ao Covid-19? A primeira questão é em relação ao crescimento do número de casos. Existem algumas regiões que já estão num estágio mais avançado da pandemia, porque os estágios de crescimento, falta de perda do controle, pico, uma manutenção do pico e depois o decaimento dos casos de Covid, né? O crescimento dos casos chegou a uma situação mais sustentada na China, onde parou de crescer, e na Coreia também. Na Coreia teve uma estratégia diferente, que foi de testagem maciça para detectar a circulação do vírus e aplicar as devidas ações de isolamento social. Mas em algumas regiões a quantidade de casos cresce de uma maneira descontrolada. Os Estados Unidos é um deles, o Brasil vai entrar nessa, é muito preocupante a situação do crescimento de casos no país, né? Em outros países da Europa também tem um crescimento sustentado de casos, o caso da França é um exemplo. Na Alemanha também há um aumento muito grande de casos, mas a quantidade de óbitos é menor, até mesmo porque a Alemanha tem uma quantidade de leitos de hospital de UTI maior do que a média da Europa, então isso acaba contribuindo com a redução da taxa de letalidade. A letalidade, para quem não sabe, é a razão do número de óbitos em função do total de casos confirmados, né? E a tendência é que esse crescimento chegue a um pico na metade do ano e depois venha a fazer uma curva decrescente, isso dependendo das ações governamentais em relação a isolamento social, a contenção, tratamento, fora a questão de tratamentos que estão em situação experimental, que podem ser usados para combater aí a situação do vírus, né? Porém, o que talvez seria uma solução, além de um tratamento eficaz, seria o desenvolvimento de uma vacina, mas a previsão para uma vacina ficar pronta é no mínimo entre 12 e 18 meses, então vai demorar muito para que isso aconteça. E por ser casos que precisem de internação, muitos casos que precisem de internação hospitalar e até mesmo leitos de UTI, então o tempo em que essas pessoas vão ficar em tratamento é um tempo um pouco mais longo. Então
entre 15 e 20 dias de tratamento, dependendo do quadro de saúde, né? Ou até mais, dependendo do caso. Então, isso acaba fazendo com que hajam cada vez menos vagas nos hospitais para tratar esses casos, e isso faça com que pessoas que fiquem em situação mais grave até mesmo fiquem sem atendimento. Talvez o caso mais crítico seria esse. Fala-se muito para que esse crescimento se torne sustentável, o que a gente chama de achatamento da curva. A gente já falou isso antes na parte de prevenção, de que é necessário o isolamento social o máximo possível para que a circulação do vírus seja menor, porém nem sempre isso é respeitado. Aqui no Brasil, por exemplo, até mesmo a exemplo do próprio presidente da República, que é crítico ao isolamento social, o isolamento social não vem pegando muito no Brasil, e a gente teme, na verdade é temível, é temerário isso, porque uma explosão de casos pode gerar um aumento significativo na quantidade de pessoas doentes e também na quantidade de óbitos, né? O sistema de saúde, ele tem uma capacidade, e é uma capacidade que é apurada em períodos normais, que não tem nenhum tipo de pandemia. Mas no caso de uma pandemia, além dos problemas que costumam acontecer, como crise de hipertensão, parada cardíaca, acidentes, outros tipos de problemas respiratórios, uma pandemia de Covid-19 pode fazer com que não seja possível, inclusive para casos de menor complexidade, o atendimento médico. Se tratando de Brasil, em que muitas regiões têm carência de atendimento médico, uma pandemia como essa seria uma tragédia anunciada. E por isso é de fundamental importância a participação das pessoas, da população em geral, ficando em casa. Quanto que essa crise vai durar? Não se sabe. Não se sabe, inclusive, que se essa situação do Covid-19 possa se desencadear, por assim dizer, em ondas, né? Esse temor se percebeu na China, quando se conseguiu ter o controle de casos locais, mas pessoas vindas de fora que ficaram doentes voltando para a cidade, para a China, reinfectando as pessoas e gerando um novo ciclo de contágio. Então o maior temor em relação a isso é após a conclusão, por exemplo, de um ciclo de contágio, haver um afrouxamento a ponto de outras pessoas que estão em regiões ainda enfrentando esse problema voltarem e gerarem novos ciclos de contágio. Então, isso pode gerar um prolongamento da crise. Em relação à economia, não se pode dizer muita coisa, porque esse ano praticamente vai ser um ano perdido em termos de produção. Há uma interrupção da produção em geral, somente alimentos, remédios e produtos de proteção. Pode-se também, uma forma de tratar essa questão, uma reconfiguração industrial. Então, indústrias que fabricam determinados tipos de produtos passarem a produzir produtos voltados para a Covid. Então, por exemplo, isso aconteceu no Brasil, por exemplo, a fábrica da Ambev produzindo álcool gel.
nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pediu para que a General Motors, por exemplo, começasse a produzir aparelhos respiradores, né? E paralelo a isso ainda tem as questões entre países, por exemplo, o que aconteceu no Brasil de encomendas de respiradores e produtos de proteção individual e testes que viriam da China não serem cancelados esses pedidos porque vieram pedidos maiores vindos dos Estados Unidos. Então e ainda essa grande polêmica envolvendo a 3M, em que os Estados Unidos pediu para que a 3M não produzisse e vendesse máscaras para a América Latina. Então isso pode gerar desdobramentos de ordem até mesmo diplomática, relações comerciais. Então o futuro depois da Covid talvez seja muito incerto. Terminamos assim o nosso episódio em podcast, episódio Game Over, que está disponível nas nossas plataformas digitais. Acesse o nosso site www.castor.com.br/podcasts e faça adesão ao feed. Também pode-se fazer a adesão ao feed, compartilhe este programa, que está disponível também no iTunes Podcasts e também no Spotify, além do Google Podcasts. Então, pessoal, fiquem em casa, aproveitem esse momento para ler, para fazer exercício físico, andar um pouco pela casa, façam bom uso das suas horas de sono, durmam bastante, dosem os seus horários de ver noticiário, de rede social, de mensageiro, de telefone, porque no noticiário, na TV, não vai se falar de outra coisa, e nas redes sociais vai ter muita boataria. Então confiem a sua consulta de informações na imprensa oficial, nas autoridades de saúde, tá? Para evitar qualquer tipo de erro, porque num período de pandemia, um erro poderá ser fatal. E esperamos que as pessoas tenham a devida consciência de ficar em casa, pois se não houver o devido isolamento social, nós teremos uma grande e maciça quantidade de pessoas doentes por esse país. E esperamos que as pessoas tenham a consciência necessária para que esses números que crescem a cada dia não passem a se transformar em nomes de pessoas próximas a nós. Nomes de vizinhos, de amigos, de parentes, de entes queridos. Muito obrigado a todos por me ouvirem até aqui e até o nosso próximo episódio. Sigam a Castor AMT nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e Pinterest. Obrigado a todos e até a próxima. Eu não poderia deixar de dizer uma coisa. Eu fiz a gravação e acabei esquecendo. Leiam livros, aprendam algo novo, aprendam algo que engrandeçam vocês. Tem muitos cursos online por aí, por exemplo, quem tem acesso à internet. Ouçam música. Vejam filmes, seja nas plataformas ou
ou DVDs que você tem em casa. Conversem com os amigos pela internet para saber se eles estão bem. Às vezes uma boa conversa ajuda e muito.